Gente, paz seja com todos vocês, paz seja com todos os nossos ouvintes aqui do programa Em Defesa da Fé. Estamos mais uma vez no estúdio aqui, ao vivo, né, para nós falarmos a palavra de Deus, fazermos a defesa da fé. Na apresentação do programa, sempre ele, né? O Diácono Gilson e a minha pessoa, Flávio Amorim. Aproveitando, você pode nos ajudar compartilhando este vídeo em suas redes sociais. Você pode também nos ajudar, né, se inscrevendo no nosso canal, dando o seu like, né? Dando o seu like aí, seu comentário. É um engajamento, né? Então, a gente pede aí o apoio de todos vocês, porque o objetivo é nobre. E o nosso programa hoje, ele vai ser um programa bem sugestivo, né? Bem sugestivo, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e mais do que nunca, Gilson, nós estamos precisando de pessoas que levantem o escudo da defesa da nossa fé. Nós acreditamos em Cristo, acreditamos na palavra de Deus, mas nós estamos vivendo um momento muito turbulento, né? Um momento em que muitas pessoas dizem assim, eu me envergonho, onde a imagem, né, daqueles que se dizem evangélicos, daqueles que se dizem cristãos, líderes, está tão corrompida que as pessoas dizem se envergonhar do evangelho. Então, a gente hoje vai abordar esse tema. Gente, não dá para nós deixarmos, né, de falar, e tem algumas pessoas que querem calar a nossa voz exatamente porque não quer que a gente fale o que está acontecendo. É um detalhe interessante, Gilson. A gente escuta as pessoas falarem de que isso fizemos errado, aquilo fizemos errado, mas quando a gente começa a falar para a gente, não pode falar. Então, como eu já disse outra vez aqui, a única ferramenta que nós temos é a voz e a liberdade de expressão, e nós vamos usar ela aqui através do programa Em Defesa da Fé. Se for para a gente fazer um programa, é, for fazer um programa aqui para a gente profetizar a benção aqui, a gente faz. Eu vou profetizar a benção, né, fazer até você botar seu copo d'água aí, a gente vai orar, beba água, seja curado. Se for para fazer esse tipo de programa, eu também sei fazer. Mas nós estamos preocupados com a defesa, porque está sendo O evangelho genuíno, né? genuíno, está sendo corrompido, né? Nós não queremos atrair a sua atenção, nem o seu carinho, nem o seu like, porque nós estamos falando uma palavra positiva que te faz chorar, que te anima. Não. Nós estamos querendo o teu apoio para nós combatermos aquilo que não está certo. E isso já vem de muito tempo, né? Porque tem gente que acha que eu estou falando isso de agora. Eu Gilson, fui russelita. Para quem não sabe, eu sou um ex-testemunha de Jeová e quando eu estava, né, frequentando ou fazendo parte do meu nascimento, fui criado lá dentro. Então, eu fui uma pessoa que aprendi desde muito cedo a contestar em verdades. E quando eu saí de lá já estudando a Bíblia, ou seja, eu tenho 25 anos, 25 anos que defendo as doutrinas cristãs dentro da igreja, fora da igreja, mas só agora que nós temos esse Espaço, esse temos a espaço, voz. temos a voz, temos a liberdade para poder gravar, temos a liberdade para poder criar um canal, só agora, mas eu já venho batendo nisso há muito tempo. Então, quem nos escuta, quem ouve o nosso programa, ou quem está vendo a gente divulgando, sendo mais intenso nas redes sociais, só coloca uma coisa na tua cabeça, é apenas uma ferramenta que nós estamos usando agora, mas o nosso compromisso com a verdade já vem de um bom tempo e nós fomos treinados desde criança a ser um combatente pela palavra de Deus. E eu queria hoje, Gilson, ler com você o texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, para tomar como base do nosso programa hoje. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse é o texto para nós meditarmos. Paulo, né, abraçando o evangelho, dizendo assim: eu levanto essa bandeira aqui e eu não tenho vergonha do evangelho
de Jesus Cristo. E aí, Gilson, dá para a gente ter essa mesma animação de Paulo, né? Ou esse evangelho que nós estamos vivendo nos últimos dias é um evangelho que nos envergonha? Amém. Veja só, hoje, primeiro eu quero dizer que hoje eu vou falar, já alguns programas, na verdade, né, que o programa anterior e esse também, eu estou falando menos, né? Estou me resguardando um pouco devido a um problema de garganta e eu estou me recuperando ainda, eu vou falar um pouco menos hoje no programa de hoje também. Mas é um tema muito pertinente, né? Quem já me acompanha há um tempo sabe que também não é de agora que a gente defende o evangelho, a verdadeira, a sã doutrina, como Paulo também escreve a Timóteo. Também sempre gostei de ser um estudante da Bíblia e, de certa forma, assim, ser um pouco, não vou dizer polêmico, mas sempre tive muita curiosidade de questionar os meus líderes, professores, questionar, claro, não como uma forma de afrontar ou querer demonstrar sabedoria, né? Mas como uma forma de, mais como uma forma de curiosidade, uma forma de aprendizado, né? Eu sempre menciono e dou graças a Deus pela vida do meu, posso dizer assim, um pai na fé, né? Na época, o presbítero Renato, hoje evangelista, né? Um amigo. Renato Oliveira, que sempre com muita dedicação, com muita paciência, soube me ensinar, né, os caminhos que se deve ser traçado. E sempre que eu tenho uma curiosidade, uma pergunta, sempre que eu sempre fui muito de questionar, de perguntar, né? E ele sempre com muita sabedoria, né, sabedoria da parte de Deus, ele sempre teve esse cuidado, esse zelo, essa paciência de ensinar. Mas voltando para o tema, é um tema muito pertinente, porque o que a gente vê hoje, principalmente nas redes sociais, né, a gente começa um espaço como esse aqui, uma forma de refutação. As pessoas que têm o pensamento limitado, pensamento medíocre, acham que simplesmente a gente está querendo atacar alguma instituição, né, uma igreja de qual a gente fazia parte, mas eu particularmente, como eu já rodei bastante o Brasil, já conheci quase todos os estados do Brasil, né, e eu posso dizer a vocês, ao senhor, vocês que estão nos acompanhando, que eu conheci muito tipo de evangelho. Talvez quem esteja dizendo assim, mas só existe um. Só existe um evangelho verdadeiro. Eu acho interessante as pessoas que nunca saíram de Pernambuco, talvez nunca saiu nem da sua cidade, e aí olha a gente fazendo um programa como esse, a gente falando, né, de situações que vêm acontecendo no Brasil e também fora do Brasil, aí acha que a gente simplesmente quer ir contra um sistema ou afrontar uma igreja. Não, eu particularmente, eu falo, o que a gente debate sempre aqui nos programas, são situações que, por exemplo, eu vi e vivenciei, né, em outros estados, né? Eu não nasci num lar evangélico, eu não me converti aqui no estado de Pernambuco, não tive uma formação, eu posso dizer assim, em uma instituição religiosa, em apenas uma, né? Na verdade, eu passei por várias, assim como o senhor mencionou, né, que teve uma formação nos Testemunhos de Jeová, eu passei por outras religiões, outras denominações. Então, assim, o que a gente vê hoje em outros estados, em outras cidades, mas falando aqui do nosso país, o que a gente vê hoje nas redes sociais é uma verdadeira banalização do evangelho. É aquilo que Paulo escreve para Timóteo, né? Para que ele pregue o evangelho já naquela época, imagine nos dias de hoje. Imagine se Paulo fosse nosso contemporâneo. O que ele diria do evangelho de hoje? Porque Paulo alerta Timóteo dizendo assim, olha Timóteo, pregue o evangelho insistentemente. Em tempo e fora de tempo. Aí ele vai dizer assim, porque chegará um tempo que as pessoas não vão mais querer ou conseguir ouvir a sã doutrina. Eles vão procurar para si denominações, líderes, que fale, que pregue somente aquilo que eles queiram ouvir.
E baseado nisso, a gente vê que não são as pessoas, simplesmente as pessoas que estão indo atrás de líderes que falem ou ensinem somente aqueles que elas querem ouvir. Pelo Sim. contrário, a gente vê muito líder hoje ensinando, pregando aquilo que realmente massageia o ego, aquilo que o ser humano ele quer, quando na verdade o ser humano ele precisa ouvir, precisa viver aquilo que ele precisa para a sua salvação e não aquilo que ele Aquilo quer. que ele quer. Né? Mas é um tema ótimo, um tema de se fazer aí 3, 4 programas, né? O evangelho que eu me Me envergonho. envergonho. Porque é interessante dizer, quando Paulo escreve aqui, Paulo que antes era Paulo que antes era perseguidor do evangelho, do verdadeiro evangelho. Paulo participou da morte de vários cristãos, da prisão, da perseguição, Da morte de inclusive, Estevão, né? inclusive da morte do diácono Estevão, né, que pregou o evangelho, que viu o céu aberto, que viu Jesus ao lado do trono de Deus. Mas quando ele conhece, quando ele tem um encontro com Jesus, que ele conhece verdadeiramente a Jesus e passa a viver o verdadeiro evangelho, ele deixa todas as coisas para trás e a partir daquele momento ele já deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido. perseguido. Veja, preste atenção no contexto. Paulo fazia parte de uma religião. Paulo era um homem meramente religioso. Cresceu aos pés. E ele fala isso aos Gálatas, né? Cresceu aos pés dos homens mais estudiosos, né, dos catedráticos da sua época. Paulo que falava vários idiomas, conhecia a palavra de Deus, conhecia as escrituras, mas não vivia o verdadeiro evangelho. Tem muita gente por aí hoje, né, que conhece a Bíblia, tem a Bíblia decorada na cabeça, cita vários versículos sem abrir a Bíblia, mas não vive o verdadeiro evangelho. Vive um evangelho de religiosidade, de aparência e de subserviência. É verdade, Gilson. Olhe, tua colocação foi cirúrgica. E do mesmo jeito que nós estamos falando na outra sequência de programas, que é o Cristão e a Política, que nós vamos ter, hoje nós receberíamos aqui, né, um entrevistado Isso. sobre política. Nós vamos até o final da eleição, né? A gente vai estar falando sobre isso. E vamos também seguir uma sequência baseada nesse texto, né? Foi cirúrgica aí sua colocação. O evangelho que nós nos envergonhamos, né? Ou os evangelhos que nos envergonhamos. E concluindo a minha fala, antes se eu concluindo a minha fala, né? Paulo, quando ele fazia parte daquele sistema religioso que perseguiu os cristãos que estavam fazendo verdadeiramente aquilo que Jesus mandava, Paulo, assim que ele tem aquele encontro, né, com Jesus a caminho de Damasco, que depois ele passa a viver verdadeiramente aquele evangelho com amor, pregando, curando em nome de Jesus. E aí ele já passa a ser, em vez de perseguidor, ele passa a ser perseguido. A credibilidade que ele tinha naquela cidade, naquele meio, naquela religião, ele já não tem mais. Perdeu. As pessoas, aqueles religiosos, já automaticamente, como diz o ditado, já o excomungaram, não é verdade? E a gente não vê diferente nos dias de hoje. Qualquer pessoa que se levantar contra qualquer sistema religioso que esteja fora do padrão bíblico, automaticamente ele é taxado de desviado, de demônio, de Coré, Datã, Abirão, rebelde, revoltado. A terra Mas, vai enfim, se abrir e vai lhe engolir. Eita. E o pior de tudo isso, e a gente até aproveita para pedir, né, às pessoas que realmente gostam de uma defesa, né, do Evangelho, uma defesa da fé, que estejam até nos apresentando em oração e nos ajudando. Você pode ajudar compartilhando, se inscrevendo, dando seu like. Mas a gente passa por uma pressão muito grande, Gilson. Recentemente, um irmão chegou para mim agoniado, né? Ele disse assim: rapaz, eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Eu ouvi uma palavra que será se é eu que estou pagando um preço. A gente
é perseguido, tanto numa difamação da imagem, como também até espiritualmente. São profecias sinistras, né, contra a sua vida. Deus vai cobrar de você, Deus vai te colocar no leito, Deus vai fazer isso contigo, Deus vai fechar as portas para você. São profecias, são palavras ditas, né, lançadas de maldição, interpretações equivocadas de certos textos, para isolar, né, pessoas que verdadeiramente combatem a sã doutrina, o evangelho. Inclusive, Defendem, né, o evangelho. se eu falando isso aí, a gente veja, isso já dá tema de outro, porque não dá para falar aqui, senão se a gente fosse cada detalhe que a gente levanta aqui, se a gente fosse aprofundar, aqui seria um episódio de 5, 6 horas. É verdade. Mas isso aí dá tema para outro programa, porque veja só, tem uma frase, Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano, ele gosta muito de falar sobre isso aí. Ele diz assim, ó, o catimbozeiro, ele faz macumba. E tem crente que faz boa cumba. Como é isso? É o crente que não quer ver você bem, é o crente que não quer ver você prosperar, é o crente que porque você saiu da igreja que ele faz parte, ele quer ver agora... Torce pelo teu mal. Torce pelo teu mal, ele não quer te ver prosperar, então ele não tem coragem de no terreiro de macumba fazer macumba, então ele fica espraguejando, lançando boa cumba. Boa cumba. Mas veja só, tem um detalhe importante nisso aí, porque isso é muito sério, isso é grave. A gente fala assim com um tom de deboche, de menosprezo, porque, claro, a gente não vai acreditar nisso, a gente... quem está firmado verdadeiramente em Jesus, a gente que não comete... tem certeza que isso não é um ato pecaminoso, a gente sabe que essas palavras de maldição, a gente ora, repreende e nada vai acontecer. Em nome de Jesus. Porque se fosse assim, Paulo também tinha o direito de reclamar. Paulo era o primeiro que poderia dizer, mas rapaz, quando eu estava lá, quando eu era fariseu, nada disso me acontecia, essas coisas não me aconteciam. E agora, né, estou sendo perseguido, apedrejado, ameaçado de morte. Mas veja bem, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vê que é outra frase também, isso é, como eu disse, que isso é muito grave, são crentes assassinos, né? Tem algumas pregações, tem até um livro que diz assim, assassinos de profeta. Conheço, já li. Porque assim, você veja que os fariseus, quando eles foram apresentar Jesus diante de Pilatos, de Herodes, para tentar crucificar Jesus, o que era que eles queriam? Eles queriam matar Jesus. Mas eles não tinham coragem de sujar sua mão de sangue, então o que era que eles faziam? Então, eles tentaram, até conseguir, uma forma de fazer o Império Romano matar Jesus. Né? Para eles não sujarem as mãos de sangue, não, é porque eu sou crente, eu não posso matar ele, mas você pode, entendeu? É o que é mais ou menos... Joga na arena dos leões. Exatamente, é mais ou menos o que querem fazer com a gente. Né? Eu penso assim, muita gente tem vontade de ver a morte da gente. Ver o mal. Ver o nosso mal, literalmente. Ver a gente morrer de um acidente para dizer que foi a mão de Deus. Ver a gente... Perder tudo. A gente se desequilibrar emocionalmente, espiritualmente. Tomar um tajazinha preto. Ver a nossa vida sendo destruída. Né? Mas como eles não têm coragem, como os fariseus faziam, né? Diziam assim, olha, a gente não pode fazer porque nós somos religiosos. Mas vocês que são do Império Romano, vocês que não são, faz aí. Mata ele. É meio que assim, meio que chega a ser até um pouco confuso, contraditório, né? Como é que você ora para salvar vidas que estão no mundo, você evangeliza, prega, está todo domingo em cima de um púlpito pregando o evangelho, mas o seu irmão, porque saiu da igreja, não faz mais parte do seu grupo religioso, você tá, Deus vai pesar a mão, você tá meio que invocando forças malignas para destruir a vida daquela pessoa. É como dizer assim, eu não posso fazer, mas vai lá, demônio, pega ele. Misericórdia. É verdade. Eu vejo dessa forma, não tem outra explicação. É verdade, é verdade. E por que a gente está falando isso, né?
Por que a gente está deixando isso claro para os nossos ouvintes, aqueles que vão visualizar? Para mostrar para vocês a importância desse trabalho de defesa da fé, porque tem muita gente enganada. Então, qual é o primeiro evangelho que nós temos vergonha? Enquanto Paulo dizia que não tem vergonha do evangelho de Cristo, nós vamos depois falar sobre isso em outros programas, né? O verdadeiro evangelho, a característica, mas hoje nós vamos falar rapidinho, né? Já estamos falando, mas só nomear, nós nos envergonhamos do evangelho da religiosidade, que em nome da religiosidade, né, mata pessoas. Se mata em nome da religião, se excomunga pessoas em nome da religião, exclui-se pessoas em nome da religião, se ignoram pessoas em nome da religião, mas são incapazes. Se pensa primeiro nas questões institucionais antes de pensar nas questões da alma do ser humano. As motivações, né, do evangelho da religiosidade é proteger, né, um nome, proteger uma marca, proteger um legado. É mais ou menos, embora a gente tenha que defender o evangelho, aí parece contraditório, porque nós estamos aqui defendendo o verdadeiro evangelho, mas a religiosidade leva as pessoas a defenderem a sua religião. Sua religião. Enquanto a gente defende o evangelho, algumas pessoas defendem a sua religião. E era o que acontecia quando Paulo estava dentro do judaísmo, e aí muitas pessoas diziam assim, Jesus, ele veio, olha só, interessante, tem gente que não lê Bíblia. Jesus, ele nasceu, cumpriu todo o ritual da situação do judaísmo, ele foi circuncidado, né? Aos 12 anos ele estava lá no templo, nas principais festas ele estava lá, e ele veio trazendo a palavra para os judeus, mas os judeus rejeitaram, né? Os judeus rejeitaram. E aí, quando o Senhor Jesus morre, ressuscita e sobe, ele deixa uma missão para a igreja, pregar o evangelho. A igreja primitiva começou a pregar o evangelho aonde? Dentro de Jerusalém. O primeiro discurso, né? Várias pessoas se converteram e depois a gente vê Pedro e João indo ao templo. Qual templo? O templo de Herodes. O templo o quê? O templo dos judeus. A gente vê eles pregando no pátio. Qual pátio? O pátio aonde quem mandava ali era o sumo sacerdote, era a família de Caifás, de Anás. Era eles que mandavam ali. Mas perceba que eles começaram a se incomodar e eles agiam por um lado e começaram a agir de outro lado também para calar os apóstolos. Mas a igreja ia crescendo, Jesus ia salvando os judeus, foram salvos muitas pessoas, só que o plano de Deus era também salvar os gentios. Era salvar os gentios. E aquele evangelho, né, que pregava a Cristo, que fora crucificado pelos judeus, os sacerdotes, aquele evangelho de confronto, e que Paulo estava lá. Paulo não concordava, Paulo achava que esse evangelho pregado por Pedro e pelos demais apóstolos era uma seita, era um mal, não era de Deus, era do cão, era do capeta, era de tudo. Era isso que Paulo enxergava naquele evangelho que estava sendo pregado, a mensagem de Cristo. E ele começou a bater contra, só que tem um detalhe, é que lá quando ele tem um encontro com Cristo, o Senhor diz assim para ele, duro é para ti dar murro em ponta de lança, ou recalcitar contra os agrilhões. O que eu sempre digo? Eu sempre digo que quem vem contra o verdadeiro evangelho, ele vai indo para um embate com Deus. E Gamaliel disse isso quando eles estavam querendo, né, dar um basta. E Gamaliel disse assim, olha, se isso é de Deus, é extinguir o movimento, se isso é de Deus, não adianta vocês lutarem contra. E está provado, né, que nós estamos aqui hoje falando. Exatamente. Perduramos e somos a maior religião do planeta, né, o cristianismo, seguidores de Cristo. Então, perceba que a religiosidade fazia com que eles fechassem a mente de tal maneira de não reconhecer a Jesus. A religiosidade cegava eles de uma tal forma, e o poder cegava eles de tal forma, que eles estavam combatendo contra a verdade de Deus. A mesma palavra de Deus que eles usavam, Jesus usava, os apóstolos usavam. A mesma defesa. E é isso que eu quero dizer para as pessoas, é que tem gente no púlpito.
usando a Bíblia fora do contexto para defender religiosidade, para lançar maldição na vida das pessoas, para lançar maldição na vida de quem muitas vezes quer ter a liberdade. E nós estamos num tempo de política, Gilson, onde nós estamos falando todos os dias de comunismo. O principal característica do comunismo é ter um ditador, é ter alguém que impõe sobre a tua vida e tira tuas liberdades, né? Controla tua vida e manipula. Mas eu quero saber o seguinte, o que é que está acontecendo hoje em muitos lugares? São homens manipulados, são crianças sendo manipuladas desde cedo, suas mentes sendo cauterizadas desde cedo, para viver uma religiosidade e achar que todo mundo em volta de si está errado e que só ele está certo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, para você que está ouvindo esta palavra, que se você diz que só você está certo, e que só a sua religião está certa, e que só a sua igreja está certa, e que só a tua denominação está certa, você está cego pelo espírito da religiosidade. E se você ficar com raiva de mim, porque eu estou falando, e se você não gostar do que eu estou falando, você está surdo pela religiosidade, porque você não consegue aceitar a verdade de que você está oprimido. Você quer saber de uma coisa? É uma pessoa defender o que é errado e ela ficar defendendo apenas por emocionalismo, simplesmente porque não quer voltar atrás. Esse evangelho da religiosidade está matando pessoas. Está matando pessoas. E Paulo consentiu na morte de Estevão. Estevão foi morto pela religiosidade. E eu conheço pessoas, Gilson, que estão mortas espiritualmente. Eu conheço famílias que estão acabadas espiritualmente. Eu já estive na casa de pessoas que estavam 1 ano e meio, desmotivadas de sair de casa para ir numa igreja por causa da religiosidade. Por quê? Porque chegou numa igreja, eu não vou dizer o nome da igreja, não, hoje não. Eu vou evitar dizer o nome da igreja, que estão dizendo que eu estou perseguindo algumas igrejas por aí, né? Que o nosso programa é só para falar do nome de igreja, né? Mas eu não vou falar hoje o nome de igreja, não. Mas foi um amigo, que ele chegou, ele saiu do trabalho e queria orar um pouco. Queria chegar no culto de oração e orar um pouco. Então ele veio do trabalho correndo, chegou na igreja, quando chegou na igreja, porque ele era obreiro. De cima do púlpito, o líder dele disse a ele que era melhor ele ter ido para casa do que chegar na igreja e ser um terno. Isso é ou não é um espírito de religiosidade? Mera religiosidade. Mera religiosidade, ou seja, como obreiro eu sei que eu tenho que estar de terno, como obreiro eu sei que é bonito estar de terno, é elegante estar de terno, é uma representação muito bonita. Na nossa igreja nós temos esse compromisso também, esse costume também. Agora tem um detalhe, a partir do momento que você disse que era melhor alguém não ter vindo para a igreja porque não estava de terno, e tem uns psicopatas que diz isso, irmão. Tem uns psicopatas que falam isso, não, é porque tem que treinar o obreiro. E a alma do indivíduo? E a alma do indivíduo? Que ficou 1 ano e meio dentro de casa por causa de uma palavra da. Aí tem gente, aí tem os santão, né? Tem os santão que vai me ouvir agora, né? O dono do céu que vai me ouvir agora, né? Aqueles que nunca erram, que nunca peca, né? A última subidade do céu, aqueles que ficam à direita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vai dizer assim, mas também o cara não aguentar um negocinho desse. Ô, meu irmão, se tu aguenta pancada, então fica aí levando pancada, entendeu? Tem jumento que leva pancada e fica quieto, e tem jumento que leva pancada e grita e pula, né? Cada jumento com sua capacidade. Aí fica um bando de gente julgando a capacidade dos outros pela sua. Pensa mais em nome e instituição do que pensa em pessoas. É defender uma placa, é defender um nome, é defender uma tese, é defender uma estrutura de poder e não defender o verdadeiro evangelho. Então tem muita gente cego, matando, destruindo vidas por causa de um evangelho de religiosidade. Eu me envergonho desse evangelho de uma religiosidade extrema, aonde se mata pessoas por causa de detalhes. De detalhes. Gilson, espante-se, viu? Espante-se porque eu vi, certo? Eu vi. Uma pessoa, ela sair de uma igreja. Sair de uma igreja. Porque ela mandou tirar essa pessoa de um determinado órgão
porque esta pessoa, ela não era batizada nas águas. Aí eu pensei assim, peraí, a pessoa chega, se converte, ela tem que passar 6 meses num discipulado, que não é um discipulado, é um direcionamento, porque o discipulado, o verdadeiro discipulado é fazer a pessoa seguir a Cristo. E a maioria dos discipulados por aí é ensinar a pessoa a seguir a igreja, né? Então, passa 6 meses no discipulado, depois se batiza para depois a pessoa se sentir incluída naquele meio. Porque ali é um lugar tão, tão santo, tão glorioso, que aquela pessoa não pode entrar. E aquela pessoa não podia se batizar, ou demorou, aliás, demorou o batismo, não é que ela não podia, demorou o batismo, e eu coloquei, né, em um momento da minha história, e foi mandado tirar, e essa pessoa se afastou. E eu não podia fazer nada. E isso foi ou não foi um espírito de religiosidade? Uma norma interna de uma igreja que foi além de uma vida. Então, programa de hoje, nós falamos sobre o primeiro evangelho que a gente se vergonha, o evangelho da religiosidade. Eu não sei se você é cristão ou se você é religioso. Se você é religioso, se converta. Se você é cristão, vem com a gente e ajuda a gente a divulgar esse programa e aí mais longe. E vai vir os próximos por aí, né? O evangelho da prosperidade, né? Eu estou tentando falar aqui, Jesus. mas a garganta não está ajudando muito. Mas no próximo o programa vai ser mais longo. Hoje nós deixamos essa mensagem para você. Se afaste do evangelho da religiosidade.